Bíblia comigo, livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Eu vou ler uma leitura um pouco extensa, mas eu vou ler. Para você que não conseguiu ler um capítulo da Bíblia hoje, vai pagar agora. Vamos fazer essa leitura, mas ler com atenção é importante. E saibam de uma coisa, tem 31 versículos esse capítulo. No formato que nós pregamos expositivo, como vocês bem sabem, cada versículo desse é 1 hora de pregação. Então aqui nesse texto temos 31 horas de pregação. Agora imagine que eu vou resumir do resumo para fazer uma pregação de 50 minutos, ok? Então é um belo resumo de uma exposição linda. Esse texto você vai se apaixonar por ele. Pois bem, vamos lá, capítulo 40, versículo 1 em diante. Diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente ou ao coração a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? O conselheiro o ensinou. Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência ou do conhecimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio, se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga da terra o seu trono cortado sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragama os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que lhes seja semelhante?
diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas, quem produz por conta os seus exércitos, no caso aqui as estrelas, que a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma estrela faltará. Porque, pois dizes, ó Jacó, tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, mesmo com todo o seu vigor, se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, ou seja, perderão as forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E você diz glória a Deus por essa leitura. Pode se assentar adorando a presença do Senhor. O tema da minha mensagem nesta noite é Isaías 40, o consolo e a renovação de Deus. O contexto histórico de Isaías 40 é uma profecia de que Israel seria restaurado após o cativeiro babilônico, 70 anos que eles ainda haveriam de passar. Este capítulo pode ser dividido em dois tópicos ou duas estruturas principais, que pode ser separado dos versos 1 ao 11, que fala sobre o consolo de Deus, e o segundo tópico aqui é a majestade e os atributos de Deus, que vai do versículo 12 ao 31. Por ser este capítulo poético, isso aqui pode ser chamado de um salmo, né? Vamos abordá-lo em estrofes. E o que é estrofes, pastor? É um conjunto de versos que forma uma unidade dentro de um poema. Então, cada separação de versículos aqui forma uma unidade, nós vamos trabalhar dentro desse ponto. Então, nós vamos trabalhar aqui a primeira estrutura, que vai do versículo 1 ao 11, que tem como tema o consolo de Deus. E aqui eu vou denominar também como as quatro vozes. Você vai ver, do versículo 1 ao versículo 11, você vai ver quatro vozes aqui bradando. E a primeira voz é a voz do consolo, que vai do verso 1 ao verso 2. O profeta brada dizendo, é um imperativo, né, que Deus está ordenando para ele falar. Então ele recebe a mensagem de Deus e agora tem que entregar para o povo. E qual é a mensagem? Consolai, consolai. Quem? Deus está sendo claro, é o meu povo. O meu povo é que tem que ser consolado. O povo de Israel haveria de passar o cativeiro de 70 anos, e Deus haveria de cobrar severamente. O texto que nós acabamos de ler aqui, fala que eles receberam em dobro, ou seja, eles receberam conforme o castigo que os pecados deles mereciam. Mas Deus estava dizendo, esse tempo da servidão acabou. O tempo que este povo deveria sofrer por conta dos pecados que estava cometendo, acabou. Por quê? Porque Deus já havia cobrado aquele tempo, castigado o seu povo e tinha trago perdão para eles. Então Deus disse, esse tempo ruim é passado, agora um tempo de alívio, agora um tempo de fortalecimento é chegado para a vida do meu povo. Então o texto diz, bradai-lhe. Olha o que Deus está dizendo, agora brada aos ouvidos deste povo. E na verdade Deus está dizendo, falai benignamente, falai ao coração. Deus está chamando o povo bem perto, Deus está trazendo um povo bem próximo de si, e está dizendo bem alto, para que não se perca nenhuma vírgula da mensagem. É tempo de consolação. A Bíblia Sagrada diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5,4. Consolação é uma obra divina, é uma obra do Deus triuno. Está escrito que em 2 Coríntios 7,6, Deus consola os abatidos. Deus Pai, a Bíblia chama ele, 2 Coríntios 1,3, de o Deus de toda consolação. Então Deus nos consola de todas as
formas, de todas as maneiras. Não há nada, nenhuma dor que Deus não possa trazer cura, que Deus não possa trazer alívio, que Deus não possa trazer refrigério, porque Ele é o Deus de toda consolação. Ok? Também a Bíblia Sagrada diz: como as aflições são abundantes, também a nossa consolação transborda, sobeja por meio de Cristo, Deus Filho. Está escrito em 2 Coríntios 1,5. E também em João 14, 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, é chamado de Consolador. Então a igreja do Senhor também é instrumento de consolação. 1 Tessalonicenses 4,18 diz: consolai-vos uns aos outros. Então a palavra inicial de Deus para o seu povo é: todo o processo difícil ele tem um começo, mas também tem um fim. Então Deus está dizendo para o seu povo: toda provação, toda luta, todo dia difícil, uma hora acaba. Uma hora acaba e o alívio, o refrigério de Deus chega para o seu povo. E Deus está dizendo para esse povo: o tempo da provação já está vencido. O tempo desta provação é acabado. E agora é chegado um tempo de alívio, refrigério, fortalecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, verdadeiramente, um erro muito grave que as pessoas cometem é, no meio das provações, desanimarem, saírem da presença de Deus e não entender que toda provação tem um tempo para acabar. Ela tem um tempo para começar, mas Deus já dá um prazo de validade para ela. Então, quem sabe, para você que está aqui, existem determinadas coisas específicas em que você está passando, que hoje pode ser o dia final dela, se Deus assim determinou, ok? E aí, o único que pode chegar para nós e dizer: não choras, é aquele que tem todo o poder, é aquele que é o dono da vida. Porque quando a mulher estava inconsolável, já tinha enterrado o marido, estava enterrando o filho, ele chegou para consolá-la e disse: pode enxugar as lágrimas, porque eu sou o dono da vida, e eu vou trazer de volta o teu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é aquele que traz ânimo para as almas abatidas, ok? Agora a segunda estrofe vai do versículo 3 ao 5, que é a segunda voz. É a voz da providência divina. Conforme nós acabamos de ler, Deus diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai vereda ao nosso Deus. Olha aí que coisa tremenda. Porque ele diz assim: todo vale será exaltado. Vale aqui é pessoas que estavam na parte de baixo e Deus coloca em cima. Aí ele fala: todo monte será abatido, pessoas soberbas que Deus vai abater. E aí ele fala ainda no versículo de número 4, ele fala de o que estava torcido se endireitará. Então veja que esta linguagem aqui, essa profecia se cumpriu em João Batista. João Batista que veio preparar o caminho para que Jesus viesse e resgatasse as pessoas. Ele sobe o caminho para que as pessoas recebessem a Cristo. E essa profecia se cumpriu cabalmente em João Batista, ok? Aqui esse texto, como ele é um texto profético, muitas vezes ele tem várias vertentes, ou ela é dupla referência, porque esse voz do que clama no deserto, tanto se cumpriu naqueles dias, quando ali o povo foi repatriado para Jerusalém, e houve uma manifestação de Deus, de restauração na vida do povo, como também se cumpriu na vida aqui, no caso de João Batista. Pois bem, quando o texto diz preparai, a palavra hebraica aqui é paná, que significa desobstruir, remover os obstáculos. Olha o que Deus está dizendo: o arrependimento remove os obstáculos que impedem a manifestação da glória do Senhor. Porque o texto está dizendo que preparai o caminho, ou seja, removei os obstáculos, tirai os impedimentos, para que a glória do Senhor seja manifesta. E a palavra nesta noite é: o que há nos nossos corações que está impedindo de Deus manifestar a sua glória na nossa vida? Se há algo que eu preciso me desfazer, se há algo que eu preciso de voltar atrás, se há algo que eu preciso arrancar da minha vida, se há algo que eu preciso abrir mão para abrir esse caminho, para que a glória de Deus venha na minha vida, esta é a hora,
esta é a noite de Deus para a sua vida. E você que está aqui, o tom de Deus para nós essa noite não é um tom de acusação, é um tom de reconciliação, é o tom de consolo e fortalecimento e restauração para o seu povo. Então Deus está aqui falando ao coração de cada pessoa. Se há algo na sua vida que você mesmo, pela graça do Senhor, precisa remover, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, esta é a noite para você remover todas essas coisas. E aí o que é que precisa ser removido? O próprio texto vai assim nos informar. Conforme eu já disse, ele falou, o abatido, ele exalta, o Senhor vai exaltar o abatido. O que é isso? Pessoas desanimadas, pessoas sem esperança, pessoas sem força para crer, pessoas que estão verdadeiramente entregues às lutas. E o que o Senhor está dizendo? Eu vou te dar ânimo, eu vou te dar força, eu vou te levantar dessa depressão, vou te tirar esse medo. É isso que o Senhor está falando. Mas também, em outras palavras, é Jesus dizendo para o Bartimeu, venha, levanta, venha, ele te chama. Mas também, o Senhor está dizendo que os montes exaltados, eles vão ser abatidos. Ou seja, toda arrogância humana tem que cair. Porque às vezes Deus está falando, Deus está orientando, e as pessoas não estão dando ouvido ao que Deus quer. Deus está dizendo, você tem que tomar um posicionamento, você tem que fazer isso, você tem que estar assim. E aí as pessoas estão tão arrogantes que não querem caminhar do jeito que Deus está falando. Mas o Senhor está dando esta palavra, para quê? Para preparar o caminho, remover esses obstáculos, para que Ele possa nos inundar com sua glória, com o seu grande poder, com a manifestação da sua presença. E o que mais que Ele diz? Tanto o abatido vai ser exaltado, como o exaltado vai ser abatido. O torto Ele vai endireitar. Veja só, coisas tortuosas, caráter defeituoso, Deus vai arrumar esse negócio, Deus vai endireitar isso aí. A obra vai ser de dentro para fora, Deus vai dar um caráter transformado. E o que mais que o Senhor vai fazer? Aquilo que estava desnivelado, Deus vai colocar no nível, Deus vai colocar na medida exata. Esta é a palavra: preparai o caminho, removei os obstáculos, porque tem uma glória vindo aí. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Ah, meu Deus do céu, oh, bendito seja o nome do Senhor. E a glória aqui é a própria manifestação do Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Senhor está dizendo: remova os obstáculos do seu coração, remova os obstáculos que há na sua mente, que te faz pensar o que Deus não quer que você esteja pensando, que te faz você intencionar coisas no seu coração que não provém do céu. Arranca isso, porque está sendo um bloqueio, isso está sendo impedimento para Jesus vir. Mas hoje Ele está limpando o caminho, hoje Ele está tirando todas as tranqueiras do caminho, está tirando as pedras do caminho, os entulhos do caminho, porque a glória vai se manifestar. Vamos lá? Terceira voz desse texto vai do versículo 6 ao verso 6 ao verso 8, que fala a voz da infabilidade da palavra. Veja que coisa tremenda. O texto diz aí no versículo de número 6, a voz diz clama, como se dissesse, a voz diz pregue. E o profeta disse: e que hei de clamar, o que hei de pregar? Aí ele diz: toda carne é erva. O que é erva, meu irmão? É uma graminha, uma pequena graminha. O que acontece com a graminha se chegar e só dar uma pisadinha nela? Acabou com ela. É ou não é? Veja só o que é o homem. O homem é fraco. O homem, a beleza do homem é como a flor. Você já reparou a flor? O que acontece? Bate um ventinho, um solzinho a mais, o que acontece com a flor? Puf. Veja que a glória do homem é transitória, é passageira. Mas aí no versículo 8, o que ele diz? Ele fala que a erva se seca, né? E as flores caem, ou seja, o homem passa. Mas o que permanece? A palavra de Deus permanece para sempre. Então escute isso aqui. A voz profética, eu repito, a voz profética a Isaías diz: prega a palavra. E ele responde: que hei de pregar?
Prega isso: os homens e os reinos são passageiros, mas a palavra de Deus permanece de pé eternamente, porque esta palavra é a palavra inerrável, não tem erro, é a palavra imutável, não muda, é a palavra infalível, ela não falha, a palavra cumpre o seu propósito, porque em Isaías capítulo 55, 10 e 11 diz: porque assim como descem a chuva e a neve para lá não torna, mas antes regam, faz produzir botada a semente ao semeador e pão que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. A palavra não é passageira, a palavra não é errante, a palavra não pode falhar, a palavra de Deus não pode mudar. Foi por isso que Abraão foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso e fiel para cumprir. O que Deus falou ao seu respeito vai se cumprir, o que Deus falou que vai cumprir na tua família vai se cumprir. Reinos vêm e vão, homens vêm e vão, mas a palavra está de pé. Diga bem forte: a palavra de Deus está de pé sobre a minha vida. Recebe aí o poder da palavra, recebe aí a unção da palavra, recebe o renovo da palavra, recebe a unção da palavra, a cura da palavra, o impacto da palavra, a luz da palavra, a força da palavra, o ânimo da palavra, a saúde da palavra. Ai, canoite, combina na súbria. Eita Deus! Os homens passam, Deus estava dizendo para o seu povo: os homens estão passando, os reinos estão vindo e indo, estão passando velozmente, e é como um sopro, só no hálito do Senhor se desfaz tudo. E aí Deus está dizendo: mas a minha palavra, o meu propósito vai se cumprir. Nenhuma palavra do Senhor pode cair por terra sem ter o seu cumprimento fiel e fidedigno, ok? Quarta voz da primeira parte aí: a voz da paz, que vai do versículo 9 ao versículo de número 11. Por que voz da paz? Olha só: tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte muito alto, anunciador de boas novas. Aí ele diz: eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. E ainda no versículo 11: como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços. Agora imagine, esse texto pinta para nós o quê? O glorioso Senhor vem ao seu povo como um rei vitorioso, um benfeitor generoso e um pastor bondoso. Eu vou repetir que é bonito. Ele vem, o Senhor vem como um rei vitorioso, um benfeitor generoso e um pastor bondoso. E esse pastor, ele é tão bondoso que olha que o texto diz, que ele apacentará carregando nos braços. Quando o texto diz aqui, o que acontece? Entre os braços recolherá os cordeirinhos. Está falando cordeirinho, aquela ovelhinha bem bebezinho, está mamando ainda na sua mamãezinha. E ele está dizendo, ele conhece a limitação de cada pessoa, ele sabe do nível de maturidade que cada um tem. É como que ele dissesse: aquele que não consegue caminhar com as próprias pernas, eu vou pegar e vou alimentar ele até ele ficar bonzinho. Que pastor é esse que não deixa ninguém para trás? Que pastor é esse que sabe até o ritmo que eu consigo prosseguir? Quando ele vê que eu não tenho mais perna para caminhar, o que ele faz? Põe nos braços dele. Aí você fala: cheguei até aqui, esse é meu limite. Pegou no colo. Agora eu vou te levar até você amadurecer. Ele vai só alimentando, sustentando. E aqui a boa notícia, qual que era a boa notícia daquela época? Por que fala sobe ao monte e dá a notícia? A boa notícia aqui que o profeta está anunciando é o quê? É que a Babilônia que ia dominar o povo judeu, ou seja, essa Babilônia iria cair, e eles haveriam de ser restaurados a sua terra, a Jerusalém. E agora, veja só que coisa linda, a notícia é essa: a Babilônia caiu, nós estamos libertos, nós estamos livres, é tempo de restauração. Esta era a boa notícia. E a boa notícia para nós hoje? Aleluia! Qual que é a boa notícia para nós hoje? O império das trevas caiu,
O império de Satanás caiu, até a morte caiu, porque o nosso Cristo vitorioso, vencedor, Ele venceu os demônios, Ele venceu principados, Ele venceu potestade, como eu disse, nem a morte pode deter. Essa é a boa notícia, Ele é o Rei vitorioso e Senhor. E essa notícia não pode verdadeiramente falar baixinho. Essa notícia tem que ser escoada aos quatro cantos da terra. Por isso que ele diz, brada forte a todo o seu povo. Por quê? Porque veja só, quantas pessoas que hoje estão presas à carne, às fraquezas humanas, não conseguem sair dos vícios. Nós temos que bradar que o Cristo já... Essa é a boa notícia, Cristo já venceu. Quantas pessoas que os demônios oprimem dia e noite e colocando pensamentos de morte na sua cabeça e pensamentos de desistência. Essa é a opressão que eles vivem. Mas a igreja está aqui como um arauto de Deus e anunciando, Jesus já venceu, Jesus já venceu, Jesus já venceu. Os homens sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o que será do amanhã, mas a igreja está dizendo, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, quem crê nele viverá para todo sempre. Vamos lá, segunda fase agora, segunda separação do texto. Eu estou indo bem dinâmico, assim como eu disse, é um resumo do resumo. A majestade e os atributos de Deus agora, e agora começa novas estrofes. E a primeira estrofe que nós vamos trabalhar, eu fiz questão de fazer aqui uma pesquisa um pouco mais detalhada. Olha o que o verso 12 diz. Quem mediu com seu punho as águas? Você sabe que neste planeta chamado Terra, porque existe muito mais água do que eu e você possamos imaginar, além do planeta Terra. Eu não vou entrar nisso, eu só estou falando do planeta que nós vivemos, planeta Terra. Eu não me lembro, mas acho que é cerca de 70% é água. Então tem mais água do que terra. Então deveria ser chamado planeta água, não terra. De tanta água que esse planeta tem, ok? Agora entendo aqui uma coisa que eu vou falar para vocês. Você tem noção de quanta água existe nesse planeta? Existem lugares que nem a luz do sol, para você ter uma ideia, nem a luz do sol consegue chegar nas profundezas das águas. Nem a luz do sol entra. De tão profundo que é, não há equipamento nesse universo que consiga chegar nas profundezas dessas águas. Mas olha só para você dimensionar a grandeza, porque agora o profeta está sendo usado por Deus para falar da grandeza de Deus, para o povo entender quem é o Deus que eles esperam, quem é o Deus que faz a promessa, quem é o Deus que está cuidando deles. E é bom que a gente entenda isso, porque a nossa vida cristã melhora quando a gente entende quem é o nosso Deus. Então tudo que eu vou falar é para você dimensionar que a grandeza do Deus que você ora, que o Deus que você busca. Ele está dizendo que, olha só, estima-se, isso aqui é uma estimativa, tá? Então não é pontual, é claro que deve ter muito mais água que isso, mas estima-se que exista aproximadamente, tenta procurar esse cálculo aí, ó, 1,26 sextilhões de litros de água no planeta Terra. Só para você ter uma ideia, seriam necessários aproximadamente 504 trilhões de piscinas olímpicas que cabem 2, milhões de litros de água. Então, olha, para poder comportar toda a água, se você pegar aquela piscina olímpica, você precisaria, para comportar toda a água do planeta, você precisaria justamente de 504 trilhões de piscinas. Tenta calcular isso. Eu estou falando desse número que eles dão aqui, mas até eles não conseguem calcular. Agora, olha o tamanho do Deus que você serve. Olha só. Olha como que ele pega todas as águas. Que tamanho de mão que é essa? Será que essa mão não pode resgatar quem está perdido? Será que essa mão não pode levantar quem está caído? Ele só dá uma conchinha, é uma conchinha. Ele não usa nem as duas mãos, é só uma conchinha. Ele tem todas as águas. Quem é que consegue parar um tsunami? Quem é que consegue parar o agitar das águas bravias? Só a mãozinha só.
Está aqui, ó, tudo controlado na palminha da minha mão. O que mais que Isaías disse? Olha o que ele disse: e tomou a medida dos céus a palmos. Ele está falando da extensão do universo. Agora pasmem. O universo observável, porque tem lugar que os telescópios, né, não conseguem nem atingir. Então, o universo observável tem um diâmetro estimado de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Escute, se fosse possível o homem, se fosse, porque não é, se fosse possível o homem viajar na velocidade da luz, qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por hora. Só para você ter uma ideia, quem já teve a experiência de voar, um avião aí, vamos supor, nesses voos internacional, dá 1.000 quilômetros por hora. 1.000 quilômetros por hora. Agora imagina 300 mil quilômetros por hora. Essa é a velocidade da luz por segundo. Entende? Então deu 1 segundo, 300 mil quilômetros. Essa é a velocidade da luz. Nenhum ser humano comportaria andar numa velocidade dessa. Então isso é impossível para o ser humano. Agora, detalhe: se fosse possível um ser humano andar 300 mil quilômetros por segundo, ele precisaria viver 1,1625 bilhões de vidas de 80 anos cada vida dele, para ir de uma extremidade à outra, para conhecer todo o universo. Atualmente no planeta nós temos 7,9 bilhões de pessoas. Portanto, seriam necessárias mais 147 vezes a população atual da Terra para alcançar o número de vidas necessárias para percorrer 93 bilhões. Imagine, pega agora os 7,9 bilhões de ser humano que existe no planeta. Agora multiplica 147 vezes mais. É o tanto de vidas que necessitaria só para percorrer de uma extremidade à outra do universo. Agora, olha como o seu Deus calcula a dimensão do universo. Ele mede os céus como? Ele deu 1 palmo, deu 2 palmos. Com 2 palmos que ele dá, ele já sabe o diâmetro. Será que dá para acreditar e confiar num Deus como esse? Que tem todas as águas, não só dos oceanos, todas as águas ele tem na palma da mão, que ele dá 2 palminhos e ele já sabe calcular a extensão de todo o universo. Eu fico assustado em ouvir o que eu estou ouvindo. Escute, olha o que é mais ainda, não para por aí, quero que você entenda isso. Ele recolheu em uma medida, só uma medida, o pó da terra. Eu também fiz a estimativa. E o cálculo, estima-se que a ciência conseguiu chegar, o cálculo aí é de cerca de 1,4 trilhões de toneladas de pó da Terra. Só para você ter uma ideia, precisaria cerca de 28,1 bilhões de containers para colocar todo o pó da Terra. Sabe aqueles containers onde vem as coisas pelo navio? Aquelas casinhas de ferro assim? Precisaria de 28 bilhões, 1 para comportar todo o pó que existe na Terra. Isso é um cálculo que eles fazem aproximado. Aproximado não, né? Um cálculo só para ter o que falar para as pessoas. Agora esse Deus, ele pega todo o pó da Terra só com uma medida, só com um punhado. Mas não para por aí. Aguenta firme aí, que eu chego lá. Olha o que mais que esse Deus fez. E pesou os montes outeiros em balança. Que tamanho de balança que é esse que Deus usa? Aproximadamente, não canse não de ouvir isso que é importante, aproximadamente 11,34 trilhões de toneladas. Escute, é o que pesa as montanhas do planeta Terra. Um caminhão, escute, carrega 20 toneladas, um caminhão carregando 20 toneladas, precisaria de 567 trilhões de caminhões para poder carregar todo o peso das montanhas que tem na Terra. Agora escute, cada habitante da Terra precisaria ter 71.700 caminhões para carregar. Agora imagine, os 7,9 bilhões de ser humano, cada um deles tinha que ter 71.700 caminhões. Carregando 20, você está entendendo? Você 71
Eu até perdi de tanto cálculo aqui. Meu Deus. É 71 mesmo. Então, 71.700 caminhões carregando 20 toneladas. Agora veja, esse Deus pega a balancinha dele. Agora você entende? Quando Jesus veio acalmando o mar, as águas e a tempestade, o que eles falaram? Quem é este? E eu pergunto para vocês, quem é este? Que pega todas as águas com a concha, que mede a extensão do universo com as palmas das suas mãos, que vai que a monte promonte com a súbria, que pega o poeira da terra com uma medida, e que mede e calcula, meu Deus, os montes com sua balança. Que dimensionou a grandeza desse Deus aí que você serve. Agora eu pergunto para você, onde está o teu problema diante da dimensão desse Deus? Onde está a minha, a tua dificuldade diante de um Deus como esse, que não tem cálculo, não tem calculadora, não tem nada que possa dimensionar, não tem régua nessa vida, não tem o que possa calcular a extensão da sua onipotência, que Ele tem todo o poder da sua magnitude. Se Deus hoje quiser pegar o teu dia difícil e fazer assim nele, ele vai explodir, vai desaparecer. Então levante a tua mão e dê glória ao Deus Todo-Poderoso. Hoje você vai ter uma experiência com El Shaddai, com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Segunda estrofe. Agora veja, vai do versículo 13 ao 14, isso aqui também é chocante. Ele pergunta aí no versículo, duas perguntas ele faz, né? Ele diz assim, ó: quem guiou o Espírito do Senhor? Ele está dizendo para o povo, quem guiou, quem foi o guia do Espírito Santo? E que conselheiro ensinou? Quem ensinou ele a criar? Quem ensinou ele as medidas? Quem ensinou ele a arquitetar? Quem que foi o instrutor dele? Quem falou para ele que tinha que fazer de tal jeito, de tal maneira? Está perguntando, quem é que fez isso? Com quem tomou conselho o que deveria ou não fazer, para que lhe desse entendimento? Quem foi que esclareceu a mente do Espírito Santo e lhe mostrasse aquilo que é correto, entende, a prudência, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Irmão, o nosso Deus é a fonte de todo saber. O apóstolo Paulo, escute isso que eu vou dizer para vocês. O apóstolo São Paulo, quando ele entra na mente de Deus no sentido de tentar conhecer os caminhos do Senhor, a forma como Deus trabalha na nossa vida, que Deus salva, trabalha com Israel, que alcança os gentios, ele ficou doido, e ele pega e canta um hino. Doido no sentido que ele saiu fora de si e falou: eu estou perplexo, eu estou maravilhado. Aí ele canta esse hino, Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ninguém pode prescrutar os caminhos do Senhor, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou seja, aquilo que ele intentou fazer, quem pode compreender os planos de Deus, ou quem foi o seu conselheiro? Aí vem Isaías e dá um brado tão forte. No capítulo 55 e no versículo 8 e 9, eu faço questão de citar para os irmãos. Ele diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Você não sabe governar a sua vida. Você não sabe esquematizar, planejar a sua vida. Mas eu sei. Às vezes Deus nos leva por caminhos que a gente fala: meu Deus, o que é isso? E às vezes a gente quer dar uns toques para Deus: oh Deus, se o Senhor fizesse desse jeito ficaria melhor. Querendo dar conselho para Ele. Ah, mas se o Senhor tivesse me respondido aquele dia...
Ah, mas por que o Senhor foi deixar acontecer isso? Então nós queremos... Aí vem esse texto e pá, na nossa cabeça. Cada detalhe dessa criação. Veja, a gente não consegue ver absolutamente nada daquilo que Deus, de tão grande que Deus fez. O que a gente vê é coisa nada perto daquilo que verdadeiramente, do potencial, da grandeza de Deus. E eu estou falando isso só do mundo visível. A gente vê as coisas do mundo visível, a gente já fica boquiaberto, não é? Vê certas coisas, certas paisagens. Agora imagine se Deus abrisse os nossos olhos para ver agora o mundo espiritual. O Deus que planejou todo... Escute, o plano de Deus não veio da terra, ele veio desde a eternidade. Deus sabe o que está fazendo. Isso vai ecoar bem forte dentro do teu ser aí agora. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deixa Ele continuar sendo Deus. Deixa Ele continuar fazendo o que Ele tem para fazer. Às vezes você está como Abacuque dizendo: Senhor, como que vai usar uma nação mais ímpia do que o teu povo para castigar o teu povo? Deus falou para ele: pode ficar em paz. Por isso que ele disse: ainda que a figueira, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo com aquilo? Ainda que eu não esteja entendendo nada, mas eu vou confiar. Ainda que eu não consigo, na minha mente não entra, ainda que parece que eu estou num barco furado, vou continuar confiante, sabendo que a minha vida está nas mãos daquele que tem todo o poder. A arca que você entrou com a sua família não vai se quebrar. Confia que Ele está governando e direcionando todas as coisas. Terceira estrofe desse segundo ponto, veja só, ele vai do versículo 15 ao 17. Isso aqui é muito tremendo, isso é muito forte. Eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde. Irmãos, a gota... Irmão, o que dá para fazer com uma gota de um balde? Não dá nem para matar a sede, nem para refrescar, meu bem. Você pega uma gota de um balde, se você deixar pingar no chão, seca rapidinho, porque é só uma gotinha. Esse Deus está falando que todas as nações são para Ele como... Imagine os milhões de exércitos que existem. Existem milhões de soldados, ok? Armamentos pesados, nações poderosas, China, Estados Unidos, etc. Deus está dizendo, tudo isso aí, a gotinha no balde para mim. Vai para o versículo 17, olha o que ele diz, não, e não só a gota no balde não, aí Deus melhora para ficar bom ainda, para o povo dele entender. Ó. Todas as nações são como nada. O que é nada? É o que não existe. Mas é para melhorar mais um pouquinho ainda. Ele as considera menos do que nada. Como coisa vã, o que? Não existe. Diante da grandeza do Deus que você serve, Ele está dizendo, nem todos os exércitos do mundo, nem todas as nações juntas, não são nada diante da minha glória, da minha grandeza. O que Deus está falando para Israel? Todas as nações que haviam se levantado e oprimido a Israel, não era nada perante Deus, não puderam e nem pode impedir o seu plano. O Egito não pode parar Israel, a Síria, Ben-Hadad, não pode derrotar o profeta de Deus Eliseu, a Síria, Senaqueribe, até tentou cercar Judá, mas Deus mandou só um anjo e destruiu 185 mil soldados. Um dia a Babilônia entrou, Nabucodonosor chegou e falou, eu sou o dominador do mundo. Deus falou, tu é uma porcaria, vai virar bicho, vai se humilhar, porque eu sou o Deus de toda a terra. Aleluia, aleluia. Nações poderosas, economias avantajadas, pode juntar todos. Deus está dizendo, isso aí não é nada. Nenhum de vocês pode impedir o meu plano para o meu povo. Eita Deus, agora me agigantei aqui, hein? Aleluia. Aí voltando ao verso 16, olha só que coisa linda. Esse texto eu estou apaixonado por ele. Olha o que Deus diz,
Nem todo o Líbano basta para o fogo. Líbano tinha florestas lindas. De onde veio as madeiras para construir o templo de Salomão? Lá do Líbano. De onde veio as grandes madeiras para fazer os navios, as naus do Egito e todos os outros países? Era do Líbano. Era um lugar que tinha abundância de madeira. E olha que Deus diz: nem todo o Líbano basta para o fogo e nem os animais bastam para o holocausto. O que Deus está dizendo? Os homens, as nações, o que eles faziam? Tanto Israel, mas era para Deus. Mas o que as nações faziam? Pegavam, esse era o culto no Antigo Testamento. O que se fazia? Pegava a madeira como combustão, ok? Combustível, para poder jogar o animal, oferecer um sacrifício aos deuses. Deus está dizendo: eu sou tão grande, eu sou tão incomparável às outras nações, que ainda que você pegasse todas as árvores, todas as árvores do Líbano, e acendesse, colocando todos os sacrifícios que vocês pudessem, para levantar um louvor diante da minha dignidade, Deus está dizendo: nem todo isso aí bastaria. Eu sou um Deus tão grande, eu sou um Deus tão glorioso, que nem todo sacrifício que se levantasse aí chegaria à altura do que eu mereço. Eita Deus do céu. E tem gente que quer vir no culto, dá 3 glorinhas xoxo e acha que está abafando, dá 2 línguas estranhas amareladas e acha que tem muita coisa. Aleluia, esse Deus é glorioso demais, esse Deus é majestoso, é tremendo. É por isso que Isaías viu os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é digno da tua adoração, Ele é digno do teu louvor. Eu vou melhorar, é nós que não somos dignos dEle, é nós que não temos dignidade para adorar um Deus tão santo, fiel e verdadeiro. Mas Ele está aqui nesta noite dizendo: eu me agrado do teu louvor, eu me agrado da tua adoração. Adorai o meu nome, povo meu. Eu vou dar 30 segundos só para você que vai pôr aí a lenha na fogueira e vai pôr o sacrifício, que é o fruto dos seus lábios, que confessa o nome deste Deus. Esse Deus merece toda a glória. Canta bashere menekesi canta labashai alande canta labashanda calabassuria e calaitia candere bashere mi comanassa ela bashande comontúria. Em Lucas 7, um dia chegou ali, o Simeão fez um banquete na casa dele e convidou Jesus, e naquela época o anfitrião recebia o seu convidado, dando uma lavagem para os pés dele, ungindo a cabeça dele com óleo fresco e bem perfumado, e aí colocava ele numa mesa e honrava ele, dava um beijo no seu rosto. Aí Jesus chegou na casa dele, ele não deu beijo no rosto, não lavou os pés, não pingou um azeite perfumado. Aí chegou uma mulher toda arrebentada da vida, chegou uma mulher com o coração mais arrependido e querendo Jesus, amando Jesus. Ela pegou ali, sabe o que ela fez? Derramou o seu perfume diante do Senhor. Ela não lavou os pés dele com a água, começou a chorar em cima dos pés dele, e ela não enxugou com pano não, ela pegou foi o cabelo e passou nos pés, dizendo: toda honra é dada a ti, toda honra é dada a ti. E ela não beijou a face não, ela beijou os pés, ela beijou os pés. Deixa eu ver quem vem prestar um culto digno desse Deus. Você está adorando o Deus que te salvou, você está adorando o Deus que te resgatou, você está adorando o Deus que te tirou do inferno, você está adorando o Deus que venceu o diabo, você está adorando o Deus que triunfou sobre a morte. Ela sanai kenai. Quem vai dar glória é a hora é agora. Quem vai dizer que ele é bom agora é hora. Lava os pés dele agora, lava. Ela baixando aquela baixou. Adore a Deus sem reserva. Nem todas as florestas da terra seria o suficiente. Eita Deus. Macandera osiminakaia. Xaneque amande cova sobre que se candara bagai. Terá xande cova súria. Põe a mão no ombro do teu vizinho e diga: ele é digno de ser adorado. Adore a ele.
Adore a Ele com palmas nas mãos. Adore a Ele com levantadas mãos. Adore a Ele com glória. Adore a Ele com aleluia. Adore a Ele com línguas estranhas. Adore a Ele com louvores. Adore a Ele com exaltação. Adore a Ele de todo o coração. Adore, adore, adore aquele que é digno. Ei, calabasanda, candela basúria. Ei, canaita, pobre, nerga, mande, blova, súbria. Sinta o que Davi sentia quando ele adorava a Deus. Sinta a presença que Davi sentia. E bailava, e saltava, e dava todas as suas forças. Quarta estrofe, que vai dos versículos 18 ao 20 agora. Olha o que o Senhor diz, meu Deus. Ele diz assim: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou a quem comparareis? Irmão, quem é igual a Deus? O que é que você pode... Pega uma coisa mais maravilhosa que existe nessa vida e coloca perto de Deus. Tem comparação? Ah, meu Deus. Deus é tão santo, de barraçúria. Deus é tão terrível em glória, que os serafins, para chegar diante dele, põem as asas, ó. As asas da face, de tão terrível que ele é em glória. Agora veja, Deus está dizendo o que? Ensinando para Israel. Veja só, versículo 19, vamos lá adiante. O átice grava a imagem, e ourives, a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. Olha só que coisa terrível. Ele está dizendo, os homens que têm dinheiro, têm recurso, faz o ídolo dele de ouro e prata. Tem condição, faz o ídolo de ouro e prata, o ídolo vai lá e se dobra diante dele. Aí o pobre, ele muda para o pobre, ó. E o empobrecido, que não tem tanto para oferecer, ou seja, não tem ouro, não tem prata, pega uma madeira, que ele acredita que não se corrompe, e aí leva para o artista sábio, busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Sabe o que Deus está falando para Israel? Israel, não fique pensando que as nações estão aí abafando, não. Não fique pensando que esses homens estão aí por cima, porque Senaqueribe mesmo se vangloriava, os meus deuses. E eles buscavam os outros deuses, os incrédulos buscavam os outros deuses, e eles davam louvores aos deuses de pau e de madeira, que nada são. Tem boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouve, som algum sai na sua garganta, mãos tem, mas não pode apalpar, pés tem que não andam, são imovíveis, não fala, não ouve, não vê, não faz nada por ninguém. E agora, olha o que o salmista, ele está dizendo. Ele está dizendo que vocês querem me comparar com essas coisas que não têm sentido nenhum? Vocês querem me comparar com uma imagem? Ao contrário das estátuas, esse Deus tem olhos e vê, porque os olhos dele estão sobre os justos. Também tem ouvido que ouve, para ouvir as suas orações. Tem boca que fala, e está nos renovando e nos enchendo da sua presença. Tem mãos que está aqui para nos fortalecer. Aleluia. E assim vai. Esse Deus, ele é tão tremendo. Essas estátuas não podem fazer nada, mas Deus, que é o nosso Deus, o que ele faz? Ele anuncia o final no começo. Você entendeu isso? Escute, você nem nasceu, Deus já está falando do teu final. A terra, o céu e terra não tinha sido nem criado, mas Deus já tinha escrito lá na eternidade como ia ser o desfecho dela. Deus já sabe até a última página do livro dessa vida, Deus já sabe. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que já sabe do dia de amanhã sem ele ter chegado. É isso que Isaías está dizendo para esse povo aqui. Como que dizendo para eles? Vai lá,
vocês caírem no mesmo erro de novo da idolatria, confiando a vida de vocês em objetos, em coisas? Isso aí não pode fazer nada. Hoje, muitas vezes, estou falando agora para o nosso lado mesmo, muitas vezes hoje, os ídolos que nos norteiam se chama trabalho. Tem gente que colocou o trabalho acima de Deus. O trabalho dele é tudo para ele. O meu trabalho é isso, o meu trabalho é aquilo, dá a força dele, dá o ânimo dele, dá tudo que tem. Quando chega para Deus e fala, Deus sabe hoje que eu estou cansado. O teu ídolo virou o teu trabalho. Tem gente que fala assim, essa pessoa aqui é a pessoa da minha vida, se não for ele, meu chão acabou. Cuidado com isso. Eu tenho um pavor de gente que fala isso. Eu tenho um pavor mesmo, de verdade. Porque ninguém pode ser colocado no lugar que pertence só ao nosso grande Deus. Diga, o Senhor é único na minha vida. Se é verdade, dê uma palavra de louvor ao nome dEle. Vamos lá, começando para o final. Quinta estrofe, essa aqui é forte também, que vai do versículo 21 ao 24. Eita, vamos lá. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra, ou seja, aquilo que Deus criou e sustenta todas as coisas? Vamos lá, adiante. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Quando Deus quer dar uma olhada, aqui, Ele só dá uma espiada assim, O olhar dele pega tão bem que uma olhada que ele dá, ele vê todo mundo. Cujos moradores são para ele como gafanhoto. Meu Deus. Você sabe, quanto mais alto você está, mais longe e pequeno você vê as coisas. Veja a altura, por isso que o trono dele é chamado Altíssimo. Ele olha para os moradores da terra, tudo gafanhotinho. Olha o que ele diz. Ele é o que estende os céus como cortina. Como está dizendo, isso aqui é tudo minha casa. Isso aqui é o lugar. Ou seja, nem o céu do céu pode conter a grandeza de Deus. Os desenrola como tenda para neles habitar. Veja isso. O que faz voltar a nada os príncipes torna coisa vã o juiz da terra. Escute, até mesmo nós vemos hoje no nosso país, os governantes, os juízes aí, passa por cima de lei, se tornam a própria lei, é ele que manda e desmanda. Deus olha para esses sujeitos aí e diz para eles, vocês não são nada. E eu quero dizer para você em alto e bom som, a sua vida não está na mão de governo humano nenhum. A sua vida não depende de futuro de governo nenhum. A sua vida depende do Espírito. Eu não sei o que vai acontecer daqui em diante nos anos. Nós vivemos uma crise muito grande dessa nação e eu nem me arrisco a dizer o que vai acontecer, mas numa coisa eu sei, estamos nas mãos de Deus. Estamos na mão de Deus. Quem é os governantes diante desse Deus? Faraó pegou e falou, não liberta esse povo. Não liberta não? Dá só 10 praguinhas só para você entender que manda aqui. Só 10, hein? Deus devastou o Egito. O povo de Israel saiu com a mão cheia. O Herodes mandou matar Tiago e pensou que estava abafando. E aí foi lá, mandou matar Pedro. A igreja orou, o anjo chegou, libertou Pedro. Aí ele, no mesmo texto, o Herodes lá se abafando e falando, e o povo dizia, voz de Deus, voz de Deus. Irmão, na hora veio o anjo, feriu ele, foi comido de bicho, o verme entrou nele, comeu, saiu tudo, foi todas as entranhas dele, plá. O que era aquele rei diante do grande rei? O que é esses homens diante do Deus que nós servimos? Eu estou dizendo diante do que? As autoridades são constituídas por Deus, devem ser obedecidas e honradas até que elas honrem a Constituição e, acima de tudo, honrem os princípios de Deus, ok? Mas existem aqueles que se engrandecem, acham que são deuses e não são. São apenas homens. E Deus está dizendo para todos esses príncipes aí, vocês não são nada, nada diante do Senhor. Eu posso dizer para você em alto e bom som, e repito, eu não sei o que vai acontecer
daqui para frente dos anos que estão por vir, mas a sua vida está garantida pelos cuidados de Deus. Quem sente uma mão poderosa aqui, hein? Ó, essa mão poderosa te acariciando, te sustentando. Aleluia, glória a Deus. Olha o 24. Olha lá Deus dizendo: e não se plantam, e nem semeiam, nem se arraiga da terra o seu tronco cortado. Deus está dizendo: se arrancar, eu arranco com raiz e tudo. Acabou, não sobra nada. Vamos lá, agora vamos para a sexta estrofe, penúltima. Vamos começar a concluir. Aí olha que vai do versículo 25 a 27. A quem, pois, de novo Deus diz: a quem, pois, farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Eita. Olha lá, isso aqui é forte. Levantai ao alto os olhos, Israel, povo meu. Hoje para nós, igreja minha. Levantai. O que Jesus está falando conosco hoje? Levantai os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, e olha lá, quem a todas chama pelo nome, e por causa da grandeza das suas forças, e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Agora escute isso aqui, o versículo 27, depois eu vou concluir o pensamento. Olha lá: por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está coberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo ao meu Deus? Sabe o que eles estão dizendo? Deus não está vendo nada. Estou passando tudo que eu estou passando, Deus não está nem aí comigo. É o que eles estão dizendo. Ó, estou aqui nessa luta, nessa enfermidade, o negócio no meu trabalho não está indo bem, minha família está só misericórdia, meu casamento está no fio da navalha, minha vida está na UTI espiritual. E aí o povo está dizendo: Deus não está vendo nada. Aí vem o profeta, primeira lição: levanta. Levanta os olhos. Você está muito aqui, ó, na visão terrena. Levanta. Por que, pastor, levanta os olhos? Eu te digo, alguém disse: olha para os outros e ficará angustiado, olhe para si mesmo e ficará deprimido, olhe para Deus e será abençoado. Vou repetir, olhe para os outros e ficará angustiado, olhe para si mesmo e ficará deprimido, mas olhe para Deus e seja abençoado nessa noite. Quem pode levantar as duas mãos o mais alto que você pode e olhar para Deus como Josafá disse: em nós não há força contra essa multidão. Olha que linda essa visão. E nós não saberemos o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em ti, ó Deus. Receba essa graça de Deus. Como Deus vai se esquecer de mim e de você, se a ciência diz que não há um número para se calcular as estrelas? Há quem diga, os cientistas dizem, que há mais estrelas no céu do que areia na terra. Você já tentou pegar um punhado de areia e tentar contar? Eu estou falando, pega um punhadinho de areia assim, ó, espalha cada grão e tenta contar para você ver se você chega a uma conta. E se existe mais estrela, olha o que Deus está dizendo: eu criei esse universo, eu mando em cima, eu mando embaixo, eu mando em tudo quanto é lugar. E eu digo, eu criei as estrelas, é o meu exército. E tem uma coisa: os seres humanos não têm um cálculo de quantas estrelas existem, mas eu que criei elas, eu conheço cada uma pelo nome. E se ele conhece todas as estrelas, chama por nome, ele vai esquecer de mim? Ele vai esquecer de você? Ele vai esquecer da tua causa? Não, Deus está de olho em você. Deus se importa com você. Deus está vendo o que você está passando. Deus tem visto as lágrimas que você tem derramado. Clama-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei. E você me glorificarás. Deus está cuidando de tudo. O silêncio vai ser quebrado. A situação vai ser mudada. O cativeiro vai ser virado. Essa luta vai acabar.
A restauração vai chegar. O tempo de bonança vai. Eu vou ficar aqui até você reagir. Está chegando um novo tempo de Deus para a tua história. Aleluia. Aleluia. Agora, Deus está falando tudo isso. Volta o som do jeito que estava, meu bem. Aleluia. Deus está falando tudo isso. Deus está declarando toda a sua majestade, a sua grandeza, falando das suas promessas, dos seus planos, dos seus propósitos. Para que Deus está falando tudo isso? Deus está falando tudo isso só para dizer uma coisa para o povo. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra. Ou seja, todas essas coisas aí fui eu que criei. Olha o que ele não faz. Ele não se cansa, nem se fadiga. Sabe quando você, eu preciso fazer uma pausa para descansar. Estou fatigado. Deus não tem isso. Ele não dorme, ele não tosqueneja, não precisa nem ir ao banheiro. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Quem é que pode conhecer os planos de Deus, hein? Quem é que pode saber como que Deus trabalha, hein? Ninguém pode ir na mente de Deus e dizer, descobri assim. Não. Não. Veja, tudo que Jó passou tem explicação? Não, até hoje ninguém sabe. Até hoje ninguém pode explicar, porque nem Deus explicou para Jó. E por que Deus não explicou? Porque não há esquadrinhação no seu entendimento. A única coisa que ele teve que fazer foi confiar e ver a obra do Senhor. Acabou. Viu as grandezas de Deus e acabou. Porque você acha, existem pessoas que estão com a listinha na mão, ó, que nem meu esbocinho aqui, ó, estão com a listinha. Quando chegar lá no céu, eu vou perguntar para Deus isso, eu vou questionar Ele por isso, eu vou ficar sabendo por que isso, por que essa perda, por que esse ganho. Filho, quando você chegar no céu, todas as dúvidas serão esclarecidas. Só quando você pisar lá no céu e olhar para ele, você fala, está tudo entendido. Entendi tudo agora, meu Deus, eu entendi tudo. Pronto, já está entendido agora, Senhor. Não precisa falar mais nada, só te ver já explica tudo. Oh, meu Deus. Aí olha o que ele diz, olha, Deus está falando toda essa grandeza da criação, dos seus desígnios, só para dizer isso. Vocês não conhecem esse Deus eterno, não? Olha o que esse Deus eterno faz. Dá vigor ao cansado. Ele não só dá vigor, ele não soma, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pastor, estou cansado. Essa mesma coisa. Problema no trabalho, problema com o filho, problema com o marido, problema com a esposa, problema com falta, problema... cansa mesmo, é verdade. E as coisas diárias, aquelas que a gente sempre está lidando, e cansa mais ainda, sabia? Mas aí vem Deus e fala, dou vigor. Deus vai levantar o teu ânimo. Deus vai levantar o meu... Eita Deus, o meu ânimo. E não só isso, Deus não só vai te renovar o cansado, Deus não só vai dar robustez para você alcançar, Deus vai multiplicar forças aqui. Deus vai multiplicar forças aqui, vai descer uma força tão grande sobre a tua vida, que você vai se desconhecer, diante da dimensão do que Deus está fazendo sobre ti, do que Deus está derramando sobre a tua vida. É forte o agir do Espírito Santo nesta noite. Para a gente começar a concluir dando glória a Deus, olha só isso, 30. Olha o que ele diz, os jovens, ó meu povo, eles se cansarão e se fatigarão. O que Deus está dizendo? E os jovens cairão. Deus está dizendo, até o jovem que é símbolo de força e de ânimo, até eles se cansam. Mas aí tem a resposta. Aí Deus está dizendo tudo que Deus falou, só é para animar o povo e dizer isso para eles, ó, 31. Mas, ainda bem que tem um mais. Em toda essa luta que você está passando, mas... todo esse problema, mais todo esse sofrimento, mais
toda essa luta, mais toda essa dificuldade, mais toda essa incompreensão, mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Só quem crê na renovação espiritual. Eu vou lhe dar 30 segundos para você receber esse renovo que está caindo do trono da graça. Deus vai renovar tua chamada, Deus vai renovar teu ministério, Deus vai renovar tua saúde. Olha lá, Deus vai renovar tua família, Deus vai renovar teu matrimônio. Eu vou ficar aqui até você entender. Vou começar tudo de novo. Mas diante de tudo isso, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Ei, dará candei. Chamande cobla xere quebe daracandura bagaia. Sabe por que renova como as... Veja lá como vai reagir. Sabe por que renova como as forças da águia? Subirão como águia. Você já viu o que a águia faz com o predador? A águia, ela só vive nas alturas. E aí quando ela pega uma serpente, ela não guerreia com ela na parte de baixo. A águia, ela pega a serpente, garra nas unhas dela, garra nas unhas dela. O que ela faz? Ela sobe nas alturas. E aí o que acontece com a serpente? Ela perde o som, ela perde a força. Porque um crente renovado, ele não fica por baixo. Um crente renovado, ele pega as asas de águia e sobe e vai pregar. Sai da terra e vem para o céu. Sai da terra, pega, sai aí, meu filho. Aleluia. Olha lá, aleluia. Põe a mão nesse vizinho da direita e da esquerda e diga para ele: receba agora vigor, receba agora a renovação de Deus. Eita, olha só que coisa forte. Olha só o que Deus está fazendo. Deus vai renovar, vou falar tudo de novo. Deus está renovando o teu ministério. Deus está renovando a tua vida espiritual. A força para orar, a força para congregar, a força para jejuar, a força para ler a palavra. Está chegando para a tua vida. Está chegando para a tua vida. Sai da terra e vem para o céu. Sai da terra e vem para cima, meu filho. Aleluia. Oh, Gandere, Samageder, Gevas. Meu Deus, é forte o que está acontecendo aqui, gente. Há uma graça de Deus operando aqui. Tem gente que não vai aguentar aí, ó. Anai que o monte que vassúria. Sabe o que significa renovarão? É a palavra halaf no hebraico, que significa mudar para melhor. Se prepare, que tem uma mudança chegando aí. E qual é a mudança, pastor? Vai mudar para melhor. A tua família vai mudar para melhor. O relacionamento entre marido e mulher vai mudar para melhor. O relacionamento pais e filhos vai mudar para melhor. Vai mudar para melhor. Vai mudar. Aleluia, vai mudar. Deixa eu já aplicar, já entregar tudo de uma vez. Essa situação aí, ó, material da tua vida, Deus também cuida disso. Vai mudar para melhor. Aleluia. Sabe mais? Tua saúde vai mudar para melhor. Tem gente que parece que não está entendendo, meu Deus do céu. Renovação é mudança para melhor. Essa palavra também significa trocar. É como alguém que tira um manto velho, uma roupa velha e coloca uma nova. É isso que Deus está fazendo comigo e com você. Desânimo sai, o ânimo vem, tristeza sai, alegria vem. Vai ter uma troca hoje aqui. Aleluia. Oh meu Deus, estou sentindo uma graça tão poderosa aqui, meu Deus. Aleluia. E encerrei
Essa palavra renovarão, sabe o que significa ainda mais? Significa brotar. O que é brotar, pastor? Quando você semeia, o que faz com a terra? Fecha ela. A terra fica fechadinha. Mas quando a semente brota, o que ela faz? Ela irrompe a terra. Então o que é o renovo? Não importa o tão duro que esteja o teu chão, você vai irromper. Ah, meu Deus. Vocês estão aqui de verdade mesmo? Não importa o quão rochoso esteja esse chão que você está plantado, vai romper. Você já viu? Você já deve ter visto nas calçadas aí. De repente o pessoal não tirou com a raiz e foram e colocaram concreto por cima. Mas tinha uma árvore e foram e colocaram concreto por cima. Mas tinha uma árvore lá, só cortou, mas não tirou a raiz. De repente ela começa a subir, subir. Ela arrebenta tudo que está pela frente. Não importa o quão rochoso que esteja aquele concreto. E ela irrompe e cresce. Sabe por quê? Porque esse brotar fala do broto que é Jesus. Agora você entende por que da pedra saiu vida? Porque a morte não pôde deter o Senhor. Aleluia, o renovo apareceu. E o renovo Jesus Cristo, Ele é o renovo do Senhor, estar aqui. Eu quero que você ponha a mão aí, por gentileza. É a última vez que eu vou pedir agora. Põe a mão no ombro do vizinho que está aí do seu lado aí agora. Você vai ministrar uma bênção sobre ele. Porque esta noite Deus vai tirar todo o peso. Deus vai tirar toda essa escama. Deus vai tirar toda essa capa velha. Recebe aí agora renovação. Olha o que Deus está fazendo com você aí agora, ó. Anandego basheri mikano ragaya. Isso, oremande calavasso ye. Deremande go vazerge meneserge manda. Neremiande ravasso ye candarashere migodia. Carabande covassuri miquianda rabagácia. Oh Deus, começa a pegar os teus vasos aí agora, Senhor. Começa a tomar os teus profetas aí agora, meu rei. Começa a tomar as tuas ovelhas aí agora, Senhor. Vem renovando tudo, Senhor. Enfermidades começam a ser expelidas agora. Todo caroço e tumor, toda situação que está desregularizada, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai agora doença, sai agora enfermidade, porque Jesus renova a saúde, em nome de Jesus. Todo peso espiritual, toda falta de ânimo espiritual, cai agora, cai agora, caia, em nome de Jesus. Receba, receba. Dirá sorege derge mande cova sai. Dirimicanda lava sube que derresta. Deramande covas terque amande cova sai. Deus, confirma esta grande obra e abençoa a tua casa agora. E abençoa a tua família. Abençoa a tua descendência. Seja abençoado os teus sonhos. Seja abençoado o teu caminho. Seja abençoado em nome de Jesus a tua vida no Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte a Jesus.